A gente acompanhou toda essa novela e aí nós temos detalhes dessa negociação que são importantes da gente oficialmente passar aqui para a galera, né? Porque o Atlético inicialmente dizia: não vou botar dinheiro na negociação. Queremos que o jogador rescinda com o time turco e venha para cá. O Atlético não quer fazer o investimento, não quer botar grana, mas acabou tendo que botar. É isso? É isso, cerca de 2,5 milhões de euros ali, né? Mais ou menos 12 milhões de reais. E aí é uma informação que até eu disse ontem no Tempo Esportes, né? Vou esperar ter um pouco de cautela pra gente ver de certo quanto o Atlético colocou, por que colocou esse dinheiro, né? Por que colocou, Jaime? A gente não tem uma resposta oficial, digamos assim. Mas a gente tem indícios ali de que houve toda uma engenharia financeira da parte do que o Fred tinha para receber do Fenerbahçe, da parte que o Atlético fez uma pequena compensação, da parte que o Atlético estabeleceu um bônus ali para o Fenerbahçe no futuro, se atingir a meta. E é muito importante explicar para o pessoal de casa, Jaime, que esse tal de atingir a meta é basicamente uma outra maneira que os clubes arrumaram ao longo do tempo para pagar um pouco mais pela contratação depois. O que significa isso, né? Você coloca uma meta fácil de atingir, uma meta que o Fred, né, pelo status de jogador que tem, assim, com certeza há de atingir com a camisa do Atlético, né? Você coloca uma meta ali baixa para que o atleta cumpra e você pague depois. É como se você fosse, a grosso modo, arrumar uma engenharia para dizer o seguinte: agora não tem dinheiro para te pagar, mas esses bônus aqui lá na frente eu consigo, com o Atlético aliviando um pouco mais a folha, fazendo a temporada andar. Foi o jeito que arrumou o Atlético. A gente não tem a confirmação, Jaime, se esse valor que o Atlético pagou ao Fenerbahçe refere-se à dívida que o Fenerbahçe tem com o Fred, mas parece ser essa questão. Enquanto o Atlético oficialmente, né, assim, oficialmente não, enquanto as pessoas do Atlético não nos responderem, a gente não pode cravar. Mas esse valor parece ter a ver com isso. Os débitos que o Fenerbahçe tem com o Fred, o Atlético chegou para ter o jogador agora? Eu assumo, isso aqui eu pago. Parece ter sido isso que o Atlético fez, Jaime. E ficou, se foi isso mesmo, ficou bom pro Fred. Mas é bom negócio, né? E são valores que são um pouco abaixo do valor de mercado dele, né? Valores que realmente, se tiver, né, toda essa movimentação, né? essa preocupação ali em fazer o dinheiro funcionar, deu certo para a diretoria do Galo, que não tem tanto dinheiro para investir, né? Nessa janela a gente está vendo aí, buscando mais oportunidades de mercado e tudo mais, mas o Fred é um jogador de bem mais de 2 milhões de euros, né? Então, bem mais. Bem mais. Então, bem saiu mais. bem barato pro Galo. Quase como se fosse uma rescisão amigável de graça ali, né? Mas tá muito bom um jogador desse valor, né? Mesmo com o clube não podendo investir tanto, é o tipo de coisa que você pensa, realmente, né? Esse valor é um sacrifício que tem que ser feito. Exato. Com certeza. E Jaime, é mais importante também assim trazer de bastidores, né? É uma coisa que eu acho que deu pro torcedor perceber, mas é importante bater aqui, pelo respeito que tem que ser dado ao jogador, né? O Fred fez muito esforço para vir, tá, Jaime? Porque, assim, para quem porventura não saiba, nesse status, nessa altura da negociação, o Fred tinha mais um ano de contrato, então até o meio do ano que vem, o treinador contava com ele, né? Eu acho que nesses últimos jogos aconteceu o que aconteceu até, o que a gente vê acontecer no Brasil, melhor dizendo, né? De repente o cara não está 100% focado, ou ele está mudando já de novos ares, né? O treinador vai e deixa de colocá-lo como titular ali para que não atrapalhe o rendimento do time, para que o cara também tenha essa tranquilidade. Mesmo assim, saiu do banco nos 2 jogos, né? Nessa última eliminatória para a UEFA Champions League. Então, assim, isso é para a gente ter dimensão do quanto faziam questão do Fred por lá, e ele fez um esforço, né? Ele entendeu que ele queria chegar ao Atlético não de qualquer jeito, mas de uma maneira que ele pudesse ainda render. Não só pelo status de atleticano, não só pelo status de ter falado que ia vir, agora vai cumprir a promessa, não. A informação que a gente tem é que o Fred se mexeu muito para vir ao Atlético agora, porque acredita que ainda no campo possa render. Nem só de gratidão, torcida, amor e simbolismo vive o futebol, a gente sabe disso. O Fred, né, com o passar do tempo, depois que sair todo esse folclore, digamos assim, da contratação, a gente sabe como é que funciona o futebol. Vai passar a ser cobrado assim como qualquer outro que vestir a camisa do Clube Atlético Mineiro. Bernard foi. Exato. E é até hoje. Perfeita lembrança. Então, assim, é
é bom a gente contextualizar e trazer essa realidade para o torcedor, que o Fred entendeu que o momento literalmente de vir era agora, que ele ainda pode render, fez a vida dele na Europa, que é inquestionável, já a gente traz os números, teve esforço do cara, Jaime, então para mim isso é digno de muito aplauso. Um contrato até 2029 é um bom tempo? Vocês acham que até 2029, lá em 2029 ele já não vai estar, sabe, num nível físico tão bom ou não? Nós vimos o Hulk aqui jogar num nível alto até uma... Agora ele tá mal, esse ano ele tá mal. Mas vimos o Hulk fazer muita coisa aqui numa idade já mais avançada, né? E o Fred parece ser um cara que se cuida. Sim. Eu acho que essa é uma grande questão, né? 3 anos e meio é um bom tempo, né? Se desse para fechar um contrato de 5 anos, eu não seria contra. Mas 3 anos e meio você tem mais flexibilidade, caso o jogador pare de render e etc e tal, né? Você não fica refém ali de um contrato gigante de um jogador que ganha muito dinheiro também, né? Não é um salário baixo. Então, 3 anos e meio eu acho que é o ideal. 2029, eu imagino que ele vai estar bem, né? É um jogador que pouquíssimas lesões na carreira, ele sempre se destacou por jogar muitos minutos, principalmente na Premier League, né? Na época do Manchester United ele jogava os 90 em jogos seguidos frequentemente e não mostrava muito desgaste. Claro que isso já faz alguns anos, mas ainda assim não é tão distante assim de hoje, e mostra como é que ele é fisicamente muito bem, né? Acho que até 2029 ele esteja bem. Talvez a gente pense, né, na hora, ou daqui 2 anos, ou até antes, até um pouco depois, no caso, numa renovação por mais 2 anos, né, deixar o jogador aqui, fazer um projeto para aposentar ele aqui no Galo, talvez ele goste dessa ideia, vamos ver, né? Você concorda? 3 anos e meio tá bom? Concordo, e eu acho, Jaime, que assim, a gente tem provas cada vez mais contundentes, assim, de que a longevidade no futebol, ela aumentou muito, né? Muito, bastante, assim. Por exemplo, eu tava parando para pensar outro dia, né? Assistindo ao jogo ali dos 2 rivais no meio da semana, né? E aí o Flamengo lá com aquela discussão, né? E muitos apontando um erro do treinador do Flamengo de não ter colocado o Pedro. Jogou como titular, né? E depois tem até uma cena engraçada dele reclamando com a arbitragem. O Bruno Henrique. A gente não para pensar muito, porque assim, o Bruno Henrique continua correndo, continua subindo linha para marcar, continua veloz, continua sendo a opção do ataque do Flamengo, desse centroavante, um cara mais de referência, mais de muita mobilidade. O Bruno Henrique tá com 35 anos. 35 anos. Jogando uma oitavas de final num jogo intenso de Copa Libertadores. Você vai olhar para o Fred, que está com 33, 2 a menos em relação ao Bruno Henrique, com a carreira de longevidade que ele teve na Europa. 15 anos praticamente em bons clubes europeus, né? Grandes clubes. Grande para mim, de fato, Manchester United, Fenerbahçe e Shakhtar a gente discute. Há 2 anos o Manchester, né? Pois é. Então, assim, né? Você vai duvidar ou ter algum receio em relação ao tempo de contrato do Fred? Eu, sinceramente, acho que não. Acho que, assim, para você trazer um cara desse, com o mercado, como o João ainda falou, você tem que oferecer contrapartidas, e a contrapartida talvez seja um número um pouco assim... Um número um pouco maior nessa extensão de contrato, né? Porque não adianta, eu quero o Fred, quero tirar o Fred do Fenerbahçe agora, mas eu quero 1 ano só de contrato com ele. Não vem. Não vem. Não vai vir, Não vem, né? Então, até a metade do ano que vem só, não vem. Então, assim, é preciso oferecer contrapartidas, e eu acho que uma contrapartida desse tempo de contrato para um cara que se mostrou constante durante toda a carreira não é nenhum absurdo, e esse é o preço que se paga por ter jogadores diferentes, Jaime. Para mim, para ser didático, o Fred é a melhor contratação da janela do meio do ano até agora, disparado no Brasil. Qual outro? 100%. No Brasil? Qual outro? Melhor que a da janela de meio de ano. Sim. Não teve ninguém que chegou. Não teve. Com uma certa distância, né? Então, assim, esse é o preço que se paga, esse é o contrato que se dá para uma contratação desse tamanho. O TG tá conosco aqui, o Anderson Assis também, e o Anderson tá dizendo: treinador tentou manter o Fred a qualquer custo lá na Turquia. Isso é um bom indício de que ele está rendendo em alto nível. Sim, perfeito. Exatamente, né? E sim, tem um agravante lá que o Fenerbahçe está com, assim, um esquadrão completo de estrangeiros, né? Estourou por muito, Estourou por muito. E vários caras, assim, nomes grandes. O Lukaku chegou lá agora, né? Lukaku, Kanté, Guendouzi, o Ederson, goleiro que foi pra Copa. Goleiro, né? O Wood, né? Tipo assim, tem muitos jogadores estrangeiros lá. E mesmo assim, o Fred, ele era muito bem quisto pelo treinador. E mesmo em tom de despedida, mesmo em clima já, né? De acertar a sua saída já com o clube, ele ainda entrava nos jogos, né? Fez sua despedida, entrou nos últimos 2 jogos ali, né?
dessa classificatória para a Champions League. E foi útil, né, claro. E a gente vê da forma que o treinador fala dele e a gente se preocupava muito, né? Sobre o quanto que o treinador gostava dele. E pensar, talvez ele barre essa saída, né? Não deixa o Fred vir. Exato. O TG está dizendo aqui, excelente contrato, excelente aquisição. Ainda veio o Castanho, ele lembra aqui, e está dizendo, estamos longe do ideal. Pé no chão o TG. Mas ele diz, mas vamos para a continuidade do segundo semestre mais confiantes. Concordo. 100%. Gabarito, né? Mais confiantes, peças melhores. Até é bom, né, tirar uma dúvida do torcedor. Castanho melou, não vem mais, deu pau nos exames, nada. Rigorosamente nada disso. O River Plate acho que concluiu ontem à noite, se eu não estou muito enganado, a devolução dos documentos, né? Uma coisa burocrática totalmente, assim, vai ser anunciado. Se não for hoje, tá, Jaime? Se não for hoje aí é uma questão assim, vai meio que competir com o anúncio do Fred, né? Você pode tirar o peso das duas coisas, talvez, mas é só no campo da estratégia de marketing internamente do clube, enfim. Uma questão de tempo para ser anunciado, se não for hoje, mais tardar amanhã, enfim. Aqui eu tenho o Arley Augusto dizendo assim, ó, isso mostra que os diretores do Galo não são tão amadores assim, tá dando uma cutucada aqui na diretoria do Atlético. Aliás, por falar em diretoria, me lembrou aqui Rubens Menin. E hoje, o Menin, ele postou aqui o seguinte, falando, esse é o tipo de jogador que queremos. Estamos superando as dificuldades, fazendo esforços, assim como o Fred fez para estar conosco. Precisamos cada vez mais do torcedor engajado com o nosso momento. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, é esse tipo de jogador que a gente quer trazer jogador, é sempre nesse nível, né? Mas ponderou, a gente está superando aqui dificuldades, essas questões financeiras que o Atlético tem e que atrapalham muito, né? A dívida que é enorme, mas está aqui com um comprometimento de que é esse tipo de jogador que ele quer trazer e que ele vai tentar trazer, né? Então, tomara. Vai trazer um atacante ainda, né? Um atacante é o que o Atlético quer, mas não vai vir nesse nível. E eu vi assim internamente de que depende de saídas. Aí é o que eu sempre coloquei aqui, que saídas são essas? É saída nível Ivan Romão ou é saída de mais alguém? A janela não se fechou também para saídas. A gente precisa ter isso em mente, né? Vai até 2 de setembro, né, Jaime? 11 de setembro, justamente quando eu retorno de férias, inclusive. Talvez eu seja contratação, talvez não. Vou deixar no ar para vocês. Mas, então, assim, eu ouvi isso internamente, viu, Jaime? Dependo de saídas. Quais saídas exatamente eu não sei. Agora, hoje eu ouvi o Jorge Nicola, é um grande jornalista, tem ótimas fontes, e ele falando de 2 milhões de salário pro Fred, 2 milhões e 300. Muita grana, hein? Se foi isso mesmo. Esse valor eu não tenho confirmação, viu, Jaime? Então, assim, o Nicola é sempre muito bem informado, né? Aí a gente deixa pro colega que tem informação. Não sei, né, Jaime? É muito, assim... né? A gente assusta com o valor, mas é o que eu falei. Talvez é o preço de tirar um jogador que ainda rende, cara. Ainda rende. Então, assim... Não posso confirmar ou desmentir essa informação, né? Mas, enfim, é uma questão de... É preciso ter em mente também que é o seguinte, né? Saiu o Hulk, saiu o Alonso, não eram dois itens ali na folha de pagamento baratos, né? Então, de repente, o Atlético faz uma compensação ali que fica elas por elas, fica um pouco abaixo, fica um pouco acima, não sei. Assim, se você parar para pensar que o Atlético planejou a temporada imaginando que teria o Hulk até o final da temporada, né, arcando com os vencimentos dele, você se desfaz do jogador desse nível, você traz uma outra referência, com a mesma camisa, né, camisa 7 também, e para ganhar um salário da mesma forma, o planejamento segue seu curso, né? Não tem nada de fora ali, né, de mirabolante sendo feito. Exato, e assim, o Atlético tem batido demais na tecla de pouco dinheiro, tem batido demais na tecla de orçamento baixo. Não é possível que o Atlético vai fazer, portanto, loucuras. Não é o discurso internamente? Não é o discurso externamente, melhor dizendo, do CEO, do Paulo Brax, dos Menins até, como o próprio Rubens na publicação agora. Então, assim, estão colocando pés no chão o tempo inteiro. Não é possível que internamente vão fazer outra coisa. Exatamente. Não parece ser o perfil deles.
Quero saber agora, Colombo, como é que o Fred tá lá na Europa? Tá jogando bem? Essa é uma informação importante. Uma informação importante e assim, o que a gente pode dizer, eu gravei um vídeo mais cedo, viu, Jaime? Até vai sair daqui a pouquinho nas redes sociais do Tempo, sobre essa regularidade, essa constância do Fred, né? Por onde passou, foi bastante titular, né? No Fenerbahçe, então, os últimos números é o seguinte, Jaime: 4 temporadas, 129 jogos, 12 gols, 19 assistências. E desses 129 jogos, se a gente for esmiuçar aqui alguns deles, Jaime, você vai perceber algo justamente nessa mão de constância. 2023-2024, o Fred chega na metade da temporada ali, mais ou menos, pro Fenerbahçe, né? Então, de 58 jogos, ele fez 35. 2024-2025, de 56 jogos, ele fez 45. 25-26, de 55 jogos, manteve o mesmo número, fez 45. Perdeu 10 jogos. Nessa temporada, 4 jogos, tendo o Fenerbahçe disputado 7 aí. Então, uma constância absurda para um cara de 33 anos.